Olá, queridos, tudo bem? Então, vamos mais a uma aula do canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Hoje a gente vai ver a questão da industrialização e da urbanização brasileira. Então, a gente já viu em aulas anteriores, que a urbanização é o aumento da população da urbe, das cidades, e a saída, a diminuição das pessoas que moram na zona rural. A industrialização é o efeito, o processo em que esse ato ela se torna superior, a industrialização ela pertence ao setor secundário, atividade do setor secundário. Então, a industrialização é o aumento de produtividade pelo uso da tecnologia. Esse aumento da produtividade, consequentemente, o aumento de lucros, de geração de riqueza. Vamos lá às informações. A atividade industrial não era significativa no Brasil até o século XIX, tá? Lembrando que a industrialização, ela surge em meados do século XVIII, lá na Inglaterra. Então, ela vem chegar aqui no Brasil 200 anos depois. O café, no século XIX, que é uma planta que veio da Etiópia, veio primeiro para a Guiana Francesa, depois foi cultivado no Pará e depois veio para o Rio de Janeiro e se adaptou muito bem ao clima da região sudeste. Então, o café era o principal produto da economia nacional no século XIX. A expansão cafeeira de 1830 a 1929 assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investida na importação de máquinas, para o beneficiamento e melhoramento, da produção cafeeira, na instalação de primeiras fábricas e também na infraestrutura de transporte. Temos aqui um mapa que expõe a expansão do café, tá? Até 1850, aqui ó, Rio de Janeiro, essa parte verde cana. De 1850 a 1900, já houve uma grande ampliação. De 1900 a 1950, também, se expande para a região sudeste, para o oeste da região sudeste e também no sul. E de 1950, olha aqui, continua se expandindo. A industrialização no Brasil. Além dos lucros obtidos com a produção do café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, que a primeira foi de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945, impulsionou a industrialização no Brasil. Por quê? Porque com a queda da produção industrial nos países envolvidos no conflito, os países desenvolvidos que detinham o poderio industrial, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. A solução foi produzir o que antes importava. No governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1960, foi um período muito favorável ao crescimento industrial no Brasil, porque ele ofertava vantagens para a instalação de indústria no Brasil. As primeiras indústrias a se instalar no Brasil foram do ramo automobilístico. Características da industrialização brasileira. O desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta três características principais. Industrialização tardia, porque ela veio se desenvolver 200 anos após a Revolução Industrial na Inglaterra. A substituição de importações, que foram os produtos que tiveram que ser feitos aqui por falta, porque não podia comprar dos países industrializados da época. A dependência de capital e de tecnologia estrangeira. No início, o Brasil precisou importar maquinários e equipamentos e atraiu investimentos em tecnologia para incrementar a indústria de bens de consumo já existente e implantar outros tipos de indústria, como siderúrgica e petroquímicas aqui no Brasil. Essa dependência da indústria brasileira ainda prevalece na história da industrialização do país. Concentração e desconcentração industrial. Então, a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade no estado de São Paulo, impulsionando o crescimento da capital paulista. Atualmente, verifica-se no estado de São Paulo a desconcentração industrial, devido a fatores como o custo elevado de imóveis e salários, da escassez de terrenos para instalação de novas fábricas e dos altos impostos.
Governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens como isenção de impostos e doação de terrenos. Assim vem surgindo novos polos industriais, especialmente no sul e nordeste. Essa desconcentração também, gente, ela é importante porque vai fazer com que, né, a industrialização venha se expandir por todo o território brasileiro e também venha melhorar, né, o índice de desenvolvimento humano para as outras regiões. Né? Geração de emprego, melhor condição de vida para as pessoas ali, né, que trabalham, vão ter uma renda, né, melhor. Ainda assim, o Sudeste apresenta a maior concentração industrial do país e abriga uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Então, aqui nós temos um mapa que ele mostra a distribuição da indústria pelo Brasil. Como vocês podem ver aqui, né, na região sul e sudeste, ela concentra maior quantidade de indústrias, né? Tanto que numa outra divisão geográfica, ela é chamada de região concentrada, né? E também em uma outra regionalização, ela é chamada de centro-sul, a mais desenvolvida economicamente, mediante a atividade industrial. A industrialização e urbanização. A industrialização pode ser definida como um processo em que se torna o setor dominante de uma economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e produção, resultando no aumento da produtividade e geração de riqueza. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidade de trabalho. A rede urbana. Quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais e comerciais e a diversificação de serviços oferecidos. Os grandes centros contam com melhores infraestrutura urbana e grande parte de órgãos públicos. Por esse motivo, algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras. A essa relação de atração e influência forma a rede urbana, que se articula basicamente por meio do sistema de transporte e comunicação. Os problemas sociais urbanos, gente, né? As aglomerações nos centros urbanos têm provocado insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centro de lazer cultural, precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação, deficiência no transporte coletivo, frequentes congestionamento nas principais vias, elevados índices de violência urbana, conflitos e disputas territoriais nas ruas e em áreas abandonadas associadas ao tráfico e comércio de drogas. E os problemas ambientais, que podem ser vistos: a poluição atmosférica por indústrias e veículos, grande produção de lixo, poluição visual, excesso de outdoors e painéis luminosos, poluição sonora, contaminação de água pelo despejo de dejetos nos rios, problemas relacionados às enchentes e as ocupações em áreas de risco de deslizamento de terra. Agora é com vocês. Aqui no desafio de hoje, vocês vão, né, marcar aqui qual a resposta certa do número 1. E no número 2 você vai responder sobre a importância da desconcentração industrial para a economia no Brasil, ok? Tchau, tchau e bons estudos.